Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Mar. Eu sou Porlane Santos e nós estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de sexta-feira, 22 de maio. Já acabou a semana e para você que precisa sair de casa, mas não quer perder o nosso programa, não tem problema algum. É só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação na palma da tua mão. Vale a gente lembrar que nós estamos passando ao vivo no portal Gazeta Web. Acesse www.gazetaweb.com e além de você poder ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no nosso país, no nosso estado e no mundo inteiro, você também vai poder ficar muito bem informado sobre a nossa programação também, pois é, porque a gente passa ao vivo lá. E nós também estamos muito presentes também nas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, também no Facebook, acompanha a gente no nosso canal do YouTube. Lá você vai poder ver as nossas matérias, entrevistas, programas e matérias especiais também. E a gente inicia amanhã sempre lembrando que o programa TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida, aquele plano de saúde completo para toda a família, com cobertura odontológica e que cabe muito bem no teu bolso. Então, pensou em plano de saúde, pensou em Apvida, nesse a gente confia. E é claro que a gente também vai sempre dando aquela passadinha lá na Gazeta Digital para saber o que rendeu destaque para o dia de hoje. Vamos conferir acessando www.gazetadealagoas.com.br. A gente vai ter acesso então aqui à Gazeta Digital. 13º do INSS vai injetar 270 milhões na economia alagoana. Mais arroxo para servidores. Renan Filho apoia a proposta de Bolsonaro de congelar salários. Durante conferência virtual entre governadores e o presidente Jair Bolsonaro ontem, o governador Renan Filho não hesitou em declarar apoio à proposta de congelamento de salários dos servidores públicos até o final de 2021, que era uma das condições impostas pela União para enviar ajuda financeira aos estados e municípios em meio à crise gerada pela pandemia de coronavírus. A medida vai representar mais perdas para a categoria, que há 4 anos encontra-se sem reposição inflacionária. A gente tem aqui outras informações. Com isolamento, vendas de pescado caem 30%. Alagoas registra 262 mortes e se aproxima de 5.000 infectados. A gente tem outras informações aqui também. Por mais espaço, cemitérios dão ultimato a inadimplentes. E a gente vai trazendo informações também para vocês ao longo da nossa programação. Vocês podem acessar aqui a Gazeta Digital através do www.gazetadealagoas.com e ficar muito bem informado. E a gente vai iniciando o dia de hoje, gente. A gente sempre tem falado aqui para vocês sobre a necessidade do uso de máscaras. Mas você em casa sabe como fazer a retirada correta dessa máscara para não se infeccionar? Pois é, não se infectar? A gente vai trazendo então informações com a matéria de Mara Almeida. Entre os cuidados que nós devemos ter nesse momento de pandemia está o descarte correto dos equipamentos de proteção individual, porque eles podem sim ser um meio de transmissão do novo coronavírus. Quem explica para a gente qual que seria o jeito correto de descartar esses equipamentos é a Lisa Araújo, ela que é diretora de Serviços Especiais e Planejamento da Superintendência Municipal de Desenvolvimento Sustentável. Bom dia, Liz. Muito obrigada pela sua presença aqui no TV Mar News. Liz, qual que seria o jeito correto de fazer o descarte desses equipamentos? Então, não só os equipamentos de proteção individual, não só a máscara, mas também máscaras, luvas, aqueles materiais que a gente utiliza para limpar a superfície dentro das nossas residências. Então, como é que esses materiais devem estar acondicionados? Eles devem ser acondicionados em 2 sacos. Primeiro você coloca dentro de um saco, não enche ele todo na sua capacidade, deixa mais ou menos por volta de uns 2/3, amarra bem o lacra e depois coloca ele dentro de um segundo saco. Também amarra bem o lacra. E as pessoas ainda que têm alguma suspeita ou até o caso de contaminação confirmada, ela pode ter um pouquinho ainda mais de atenção. Pode identificar aquele resíduo, não só as máscaras e os EPIs, mas todo o resíduo dela produzido por ela, todo o lixo produzido. Ela pode fazer esse mesmo procedimento, de colocar em 2 sacos, amarrar bem e, se possível, também fazer a identificação para que o agente de limpeza tenha uma atenção especial. Muita gente pensa que os equipamentos de proteção individual eles são voltados apenas para quem trabalha, para quem atua nos hospitais ou nas unidades de saúde, mas não é bem assim, né? O pessoal de casa também tem que ter cuidado.
Exatamente, e com os novos decretos é obrigatório o uso de máscara, então tende, principalmente as máscaras descartáveis, a serem descartadas em uma frequência maior. Então, por isso a gente tem que ter uma atenção especial nesse manuseio para proteger a saúde daquelas pessoas que estão realizando esse trabalho. E eles são, de fato, um meio de transmissão para o contágio do novo coronavírus? Exatamente, principalmente das pessoas que já estão confirmadas, né? E além disso é um equipamento que a gente está usando para se proteger, então não faz sentido que uma outra pessoa tenha esse contato após a gente terminar o uso daquele material. E a gente pensa às vezes só na gente, mas também esquece das pessoas que fazem a coleta do lixo, né? Elas também precisam ter bastante cuidado porque estão funcionando nesse momento. Exatamente, é um serviço essencial, né? Então essas pessoas estão nas ruas para proteger a nossa saúde, então a gente tem que ter essa atenção especial para proteger a saúde deles também. Tem algum jeito correto de fazer o descarte desses equipamentos depois que coloca nesses sacos do lixo? Pode colocar junto com o lixo normal? O procedimento é padrão, ele vai no lixo comum, só que com a lembrança de que todo mundo fique atento, não só para essa questão dos EPIs, mas de todo o resíduo, aos dias, aos horários de coleta, para que a gente possa destinar esse resíduo de forma adequada. Então vamos reforçar para o pessoal como que deve ser destinado esse resíduo de forma correta? Então, o que a gente pede é exatamente isso, que esse material ele seja colocado dentro de um saco e que esse saco, né, esse saco resistente, ele não seja todo cheio, ele atinja ali 2/3 mais ou menos de sua capacidade. Então a gente amarra bem ou lacra e coloca dentro de um segundo saco e faz o mesmo procedimento, amarra bem, lacra bem. Se possível a gente pode identificar também que ali tem um material especial para que as pessoas ao manusear, né, os agentes de limpeza, tenham essa atenção especial e que todo mundo fique protegido. Tá ok. Muito obrigada, tá, Alice, pelas suas informações. É isso então, tá, Porlane e pessoal de casa? É importante ficar atento também com o descarte dos nossos equipamentos de proteção individual. Máscaras, luvas, se você utiliza isso, fique bastante atento. E principalmente se você tem suspeito ou até mesmo está contaminado, tá? Lembra aí de colocar em 2 sacos de lixo e não atingir completamente, né, a capacidade deles. Com imagens de Márcio Andrei, Mara Almeida para o TV Mar News. Pois é, gente. Então vamos ficar atentos também, né? Se você se protege, é preciso se proteger e é preciso também a gente redobrar a nossa atenção na retirada desses equipamentos de proteção, tá bom? E a gente vai agora dar uma passadinha aqui para a gente conferir como é que está o boletim para hoje, né? As informações atualizadas, então, para o dia de hoje. A gente vai, então, conferindo aqui, atualizado com o dia 22. Nós temos 4.916 casos confirmados de coronavírus aqui no nosso estado. Já são também 2.822 casos recuperados. Que bom, né, gente? 1.803 casos suspeitos e já 262 óbitos confirmados aqui no nosso estado. E a gente confere também a questão dos leitos, que a gente tem aqui disponível, como é que está a ocupação dos leitos. Ontem a gente estava em torno de 60, eu acho que ontem a gente estava aqui mostrando para vocês 68, hoje é 71% de ocupação dos leitos de UTI aqui no nosso estado, 70% também dos leitos para os quadros clínicos estão também ocupados para a Covid-19, 61% de ocupação das UPAs. É preocupante, a gente comparando com ontem, percebe que esses números estão crescendo. A gente tem ficado com a ocupação cada vez mais comprometida e o que a gente volta a repetir para vocês é sempre para que cada um contribua com a sua parte, respeitando então o isolamento social, para a gente evitar o estrangulamento então do nosso atendimento de saúde aqui no nosso estado. E a gente passa agora a conferir a situação do nosso país, 310.921 casos confirmados e já ultrapassamos então a marca dos 20 mil, infelizmente, as 20 mil pessoas mortas por conta da Covid-19. Das 20 cidades com maior mortalidade causada pela Covid-19, 15 estão no norte e as outras 5 no nordeste. 62% dos municípios brasileiros já registraram pelo menos um caso de infecção com o novo coronavírus. Nos estados do Amapá e Roraima, todos os municípios já identificaram testes positivos para a Covid-19. Essas são as informações, então, aqui eu sempre
comento aqui com vocês, né, ressalto que essas são as informações, esses números são retirados do Ministério da Saúde, que é abastecido pelas secretarias de saúde de cada estado, tá bom? E a gente agora vai dar uma passadinha na Gazeta Web para a gente ver o que é que está rendendo também destaque para a manhã de hoje. 3 espingardas em uma sacola com munições são encontradas no Trapiche. A apreensão foi realizada após buscas minuciosas de militares em terreno baldio. Suspeitos são presos com quase 7 quilos de maconha e R$ 5.700. Medida sanitária pós-pandemia. A Prefeitura e a Abrazel alinham um protocolo para bares e restaurantes. Nós já mostramos aqui para vocês, inclusive, essa situação ao vivo. A gente tem aqui mais informações também, hoje sextou, né? Então não deixa passar a agenda cultural aqui da Gazeta Web, selecionando as melhores lives. Se você quer conferir, é só acessar aqui, clica lá, vamos dar uma conferida. Daqui a pouquinho a gente mostra para vocês então, tá bom? A gente tem também outros destaques aqui. Renan Filho apoia a proposta de mais arrocho contra servidores de Alagoas. Essas e outras informações, então, a gente vai então sempre buscando aqui também no portal Gazeta Web. Porque nesse momento a gente vai agora ao vivo com Mara Almeida, que já está posicionada. Mara, bom dia para você. Bom dia, Porlane, bom dia a você, telespectador da TV Mar. Pois é, olha só, nesse momento, né, de pandemia que a gente está vivendo, é importante que todo mundo tome bastante cuidado, mas tem categorias que precisam sim tomar mais cuidado ainda, porque elas estão lidando, né, ali na linha de frente de atuação nesse momento. E algumas dessas categorias, por exemplo, são tanto os entregadores, né, que trabalham por delivery, como também o pessoal que atua como motorista de aplicativo e também os motoristas de táxi. Quem conversa com a gente agora para explicar um pouco de quais cuidados essas categorias elas devem ter é a Ana Paula Cavalcante, ela que é médica trabalhista aqui do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de Maceió. Bom dia, Ana. Obrigada pela sua presença aqui no TV Mar News. Ana, é isso mesmo, essas categorias que estão aí atuando na linha de frente, elas precisam ter mais cuidado nesse momento? Bom dia, exatamente. Essas categorias, hoje em dia, elas estão atuando mais ainda do que antes da pandemia, não é? Porque as pessoas não estão saindo de casa e estão solicitando mais, diminuindo o uso do transporte público, usando táxis e aplicativos e solicitando refeições em sua casa. Então, essas categorias aumentaram bastante a atividade. O Sereste ele desenvolveu 2 cartilhas, né? Uma para cada uma dessas categorias. O que é que diz nessas cartilhas, Ana? Bom, a cartilha específica para os motoristas de táxis e aplicativos orienta os cuidados gerais que a população toda deve ter, como o uso de máscara, a colocar e tirar a máscara com cuidado, pegar a máscara pelo elástico, ela tem que cobrir nariz e boca, como a nossa, e na hora de retirar também não tocar na parte da frente da máscara, certo? Dirigir sempre com as janelas abertas, infelizmente é calor, mas assim, é uma recomendação para que o ar circule, né? Quanto menos ambiente fechado a gente fique, melhor, tá? E trocar filtro de ar conforme o recomendado, certo? E limpar as superfícies do carro também. Nós temos orientações para limpar direção, câmbio, maçanetas com álcool gel ou solução clorada e também pisos, o piso, o pedal também com álcool gel ou solução clorada. Caso o álcool gel seja um custo mais alto, que não possa ser feito, a solução clorada o custo é menor e você dilui ela 25 ml para 1 litro de água sanitária para 1 litro de água, para direção e câmbio. No caso desses motoristas, né, tanto os que trabalham por aplicativo quanto os taxistas, eles geralmente manuseiam bastante o celular. É também importante manusear o aparelho? Com certeza. Manusear não, me desculpe. Higienizar. Higienizar. Com certeza. O aparelho, ele é uma fonte importante de contaminação, principalmente porque a gente pega com a mão suja, coloca ele em bancadas, em locais que podem estar contaminados. Então, a recomendação é higienizar ele com álcool a 70%, certo? A gente não recomenda a solução clorada por ter peças
peças que podem danificar. Tá? Higienizar as mãos também, eles sempre estão ali, né, dirigindo, como você bem citou, pegando na direção, pegando enfim, nos demais ambientes ali do veículo, também é importante que eles sempre que puderem higienizem as mãos. Exatamente. Né? A cada atividade, a cada corrida, eles devem fazer a higienização da mão. E principalmente se manipularem dinheiro, maquineta, não é? Porque você pega na maquineta, pega no cartão, pega dinheiro. Então, a cada passageiro tentar higienizar as mãos com água e sabão, se possível, e se não, com álcool gel. Focado agora nos entregadores, né? No pessoal que trabalha aí por delivery. Quais que são os primeiros cuidados que eles devem ter? O uniforme, ele pode ser um meio aí de contaminação? Com certeza. A orientação para essa categoria específica é usar o uniforme completo, de preferência manga comprida e macacão, tá? Higienizar todo dia, lavar todo dia após o expediente o seu uniforme, sempre tá uniformizado, sempre tá usando máscara. O box que ele coloca a refeição, tanto na moto como na bicicleta, ele deve ser higienizado com água e sabão por dentro e por fora e depois com álcool gel ou com solução clorada. E a cada entrega, o recomendado é que ele, quando voltar para o estabelecimento, refaça essa higienização do box. E essa categoria que trabalha ainda mais com essa questão de recebimento de dinheiro, maquineta, né? Exatamente. O ideal seria aquelas compras que você não tem o contato com o entregador, né? Que você já faz o pagamento pelo aplicativo, mas como nem sempre é possível, a orientação é: antes de manipular o dinheiro e após, higienizar a mão e também na maquineta. Sempre que for pegar na maquineta, deixar o comprador inserir seu cartão para você não ter o contato com o cartão. Tá? Deixar o comprador inserir o cartão e você faz o procedimento. Higienizar a maquineta também com álcool gel. E Ana, como é que essas cartilhas, né, com informações tão importantes, tão essenciais, que às vezes a gente acha que são comuns, mas não, né? Sempre estamos aí nos esquecendo. Como é que essa cartilha ela vai chegar até esses profissionais? Vocês já estão se mobilizando para isso? Sim, nós temos contato com o sindicato de várias categorias e através dele a gente consegue disseminar para o maior número de trabalhadores essas informações. Então nós entramos em contato com o sindicato dos motoristas de táxi, de aplicativos e através deles a gente consegue abranger o maior número de trabalhadores. É um cuidado que esses trabalhadores eles têm com eles mesmos e também com os clientes, né? Inclusive são cuidados que os próprios clientes também devem ter para ajudar esses trabalhadores. Exatamente. Nós como clientes devemos também orientar e na hora de receber um produto tentar o máximo de higiene para que não seja contaminado. Qual a mensagem então final que a gente deixa para quem está nos assistindo sobre esse assunto? Lavar as mãos sempre, né, com frequência, ter os cuidados de higiene com as entregas, com o seu trabalho, tá? Usar máscara e se puder ficar em casa. Muito obrigada, tá, Ana? Obrigada Parabéns também pelo trabalho de vocês. É isso então, tá? Entregadores aí que trabalham por delivery, motoristas, né? Tanto de aplicativo quanto também aí os motoristas de táxi. É importante que vocês tenham esses cuidados, até para se preservar, né? E também, é claro, preservar o outro que está ali precisando utilizar esses serviços. E galera de casa, vamos ajudar também essas categorias, tá? A gente também pode fazer a nossa parte. Se você puder aí fazer o seu pedido e já pagar pelo aplicativo, já faz isso, porque já facilita bastante aí, evita ainda mais esse contato. E caso, né, você precise utilizar esses serviços, tenta também manter o distanciamento social, é sempre bom, é sempre recomendado, tá? Com imagens de Márcio André, eu volto com você aí no estúdio, Porlane. Obrigada pelas informações, Mara. Fico alerta, então, para esses trabalhadores que estão aí, enquanto a gente está também em casa, tentando se cuidar, eles seguem também trabalhando, não é isso? Olha só, gente, ao longo dessa semana, nós temos mostrado como é que está a situação da pandemia em alguns países. Nós já mostramos como é que está a situação na Itália, também na Rússia, e hoje a gente vai mostrar também como é que está a situação lá na Colômbia. A gente vai conversar agora com Flávia Mota, ela que é jornalista e professora também. Flávia, bom dia para você, tudo bom? Bom dia a todo mundo aí que está nos assistindo.
Então, Flávia, como é que está a situação nesse momento aí na Colômbia? Agora está um pouquinho melhor. Como o primeiro caso apareceu aqui no comecinho de março, e logo que apareceram assim, esses casos, né, que foram crescendo gradualmente, o presidente se pronunciou oficialmente e decidiu fazer o isolamento para todo o país. E daí estamos desde o meio de março, mais ou menos, no isolamento obrigatório. Pode falar, conclua. Não, como a curva não subiu tanto justamente por essa decisão do presidente, então a gente está numa situação mais ou menos controlada, digamos assim. Pois é, mas para que essa situação funcione, como você disse, como a curva não subiu, porque vocês adotaram então essa medida do isolamento social, a população também precisa cumprir bem o isolamento social, e ela tem cumprido? Sim, sim, sim. A questão aqui também é que a prefeita de Bogotá, né, que é a capital do país, ela tomou a decisão de que caso alguém saísse de casa sem uma autorização ou um motivo sério como, não sei, ir ao hospital ou então ter um trabalho que seja essencial para a cidade, a pessoa levaria uma multa. Uhum. Certo? Aqui chamamos de um pico e placa. O pico e placa seria um rodízio de gênero, nesse caso do isolamento, onde nos dias pares as mulheres podiam sair e nos dias ímpares os homens podiam sair. Durante um tempo funcionou, foi algo bastante chocante, justamente para a comunidade trans, né? Porque houve uma discussão bastante forte em relação a isso. Porém, esse rodízio de gênero funcionou até a semana passada. Agora, todo mundo pode sair, porém, por necessidade. Você não pode sair somente para, não sei, passear ou algo assim, até porque está tudo fechado aqui, ainda segue fechado, centros comerciais, colégios, universidades, todo mundo está trabalhando de casa. Então, aqui a gente pode sair para se exercitar, porém com a condição de estar com a máscara. Se você não sair e não estiver com a máscara, você paga uma multa de quase R$100. Flávia, você mora aí na Colômbia há quanto tempo? Há quase 3 anos. E como é a questão do serviço de saúde aí? É um pouquinho mais complicado que no Brasil, dependendo da sua situação financeira. Uhum. Aqui existe o SUS, obviamente, que funciona um pouquinho melhor, digamos assim, que no Brasil, porque até o SUS é pago. Uhum. Entendeu? Tem muita gente aí que não defende o sistema, né, de saúde público brasileiro, mas é porque não tem ideia de como isso é essencial na vida de muita gente, principalmente que não tem dinheiro. Pois é, e o que você acha que aconteceria com a população de Bogotá se vocês tivessem números maiores de contaminação e também de mortes, diante dessa situação do sistema de saúde do país? Seguramente a gente entraria em colapso, certo? Nesse momento a gente tem quase 17 mil, se eu não me engano essa cifra foi a que saiu ontem oficial, em todo o país, sendo a grande maioria está mais ou menos dividido entre a costa, ou seja, a parte do Caribe, Cartagena, tarará, e Bogotá, pelo tanto de gente, né? A gente tem aqui quase 9 milhões, se eu não me engano, só em Bogotá, de pessoas. Então, se isso acontecesse, seria uma grande tragédia. Acho que o presidente foi bastante inteligente em haver tomado a medida do isolamento social logo no começo das aparições de infectados. E fechou o aeroporto. As empresas já tomaram, as multinacionais aqui tomaram essa medida de isolamento, de trabalhar em casa, um pouquinho antes da decisão do presidente, justamente já tendo noção do que estava acontecendo na Europa. Eles já mais ou menos visaram e disseram, não, vamos todo mundo trabalhar de casa, quem pode fica em casa, quem não pode, pois, aí a gente vê como faz. E como é que vocês têm percebido, você saindo às ruas, percebe que de fato a população ela tem seguido direitinho as medidas que precisam ser adotadas, apesar disso
transformar. A gente sabe e entende que também aqui no Brasil tem sido assim, tem sido difícil, bastante difícil para a população. Os colombianos, eles têm, então, seguido direitinho essas medidas, e qual é a contrapartida que o governo federal tem dado para que as pessoas, de fato, cumpram esse isolamento? Ok. O governo, para as pessoas que estão na situação mais vulnerável, aqui, que trabalham, que ganham no dia a dia, né, que a gente fala, que o sustento eles vão conseguindo diariamente, eles estão recebendo um auxílio emergencial, onde o presidente liberou, né, para todo mundo que está passando por essa situação. E quem não, infelizmente, por exemplo, quem tem uma secretária em casa, teve que seguir pagando, uma diarista, não sei, uma manicure, uma pessoa que lhe ajude em casa, o que quer que seja, simplesmente aqui está tendo uma consciência coletiva. Quem está podendo ajudar, ajuda dessa forma, adiantando o pagamento, digamos assim. Pode falar, termine. Não, tá todo mundo, pelo que a minha sensação é que tem muita gente seguindo as regras, digamos, do governo, porque quando você sai para fazer mercado, você vê que tem uma distância até na fila, tem um limite de pessoas para entrar no supermercado, tem um limite de você passar o tempo dentro desse supermercado, sabe, tá algo bem, aqui está bem organizado. Que bom. Você tem acompanhado a situação aqui no país, aqui no Brasil? Sim, porém não tanto, porque senão eu tenho um ataque cardíaco. Pois é, certamente, porque você tem sua família aqui também. Onde que mora a sua família e como é que tem sido esse acompanhamento à distância? Minha família toda mora aí em Maceió, quer dizer, a parte do meu pai é em Maceió, a parte da minha mãe em Belém, e tá todo mundo seguindo o isolamento, até porque quando eu entrei aqui em confinamento, eu comentei com eles, disse que, pelo amor de Deus, que tomassem muito cuidado, porque não é uma brincadeira, né? Não é simplesmente, não é uma gripe, não é uma coisinha assim. É algo bem mais grave. E o mais grave é não ter leito, não ter algo caso alguém precise ir ao hospital. E graças a Deus minha família está bem, então do isolamento não tiveram nada até o momento e espero que sigam assim. Flávia, vocês, aqui a gente percebe, né, o tempo vem passando, o vírus começou a chegar nas comunidades mais pobres também, começou a entrar nas favelas, aqui em Maceió, propriamente dita, no nosso estado, também começou a chegar nas comunidades mais pobres, na região periférica da nossa capital, e isso vem preocupando muito, porque a gente sabe que as pessoas não têm acesso, o devido acesso à saúde pública, né? Aí, existe uma disparidade muito grande também entre as pessoas que têm um poder aquisitivo maior, que vivem na cidade, e as pessoas que vivem também na região urbana e rural? Sim, infelizmente sim. É o que eu costumo falar. Existe uma certa ignorância em relação à Colômbia. Quando por exemplo, um brasileiro fala, não tem muito conhecimento, mas a Colômbia é bastante parecida com o Brasil. Nas coisas positivas e nas coisas negativas, como, por exemplo, essa disparidade entre o social, né, entre as classes sociais aqui. Verdade. E você fazendo esse acompanhamento à distância com a sua família, como é que você tem se sentido? Fala um pouquinho disso. Querendo ou não, a pessoa fica preocupada, né? Porque é algo que qualquer um pode ser infectado a qualquer momento se não tiver cuidado. Então, todo dia falando no WhatsApp, perguntando como é que estão, e se estão se cuidando, se estão usando máscara, e porque estão saindo, se não estão saindo. Quando é que você acha que essa situação aí em Colômbia vai melhorar? A partir do mês que vem. Como tudo cresceu gradualmente aqui e está mais ou menos controlado, o presidente se pronunciou essa semana dizendo que a partir do mês que vem vai haver uma reabertura gradual no país. Ou seja, por exemplo, alguns lugares como restaurante, delivery, vão voltar a funcionar normalmente, digamos assim.
museus, porém com regras de distanciamento, ou seja, né, com mínimo 1 metro de distância entre as pessoas, colégios só vão voltar a funcionar. Então, o estudo aqui está em modalidade virtual, então vai voltar a funcionar até agosto. Igreja, concertos, coisas que aglomeram. Aglomerações não vão poder haver esse ano aqui no país. Jogo de futebol, show, tal, coisas assim, nada vai poder haver até o ano que vem. Tá ok, então Flávia, a gente vai se falando então, né? A gente não vamos perder esse contato e inclusive a gente pode ver até para a gente conversar como é que vai ficar depois que iniciarem então essas medidas de afrouxamento aí na Colômbia e a gente fazer um balanço como é que ficou a situação por aí, tá bom? Muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News, tenha um excelente dia. Obrigada, gente, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho com muito mais informações para vocês.